Gente, eu não minto, eu não estou aqui para falar o que os outros querem ouvir, não estou aqui para agradar ninguém. Prefiro muito mais desagradar muitas pessoas. Isso é sinal que eu estou correto, pode ter certeza disso. Quando a pessoa apenas fala aquilo que é do agrado popular, é um bosta, é um merda, é um vagabundo, é um traidor. Estou falando isso porque a gente está vendo aí essa confusão. É claro que grande parte disso é provocado pela mídia, que não descansa um minuto tentando afundar o governo Bolsonaro. Tudo isso é dinheiro, viu, gente? Não tem outra razão. Não, Sérgio, é a ideologia socialista. É porra nenhuma. Tem meia dúzia de gente que tem ideologia, o resto é ladrão. Mas são ladrões de mão cheia. E o pior, a prática se generalizou no Brasil. E o caboclinho, quando entra para a política, já entra para roubar. Eu fui presidente de partido político, de diretório municipal. Ah, Sérgio, mas aí é só vereador. Também para vereador o neguinho entra para roubar. Os caras não sabem nem o que é o papel de um vereador. É que essa propaganda que a gente vê, que eles falam, propaganda gratuita que tem lá e tal, onde o candidato fala, vou trabalhar pela educação, pela saúde, não sei o que e tal. Aquilo tudo é nós que escrevíamos para os idiotas ler, porque eles não sabiam nem o que é que eles iam fazer lá caso ganhasse, a não ser roubar. Então, infelizmente, no Brasil, isso vai demorar para acabar. Não vai ser de uma hora para outra, mas temos que começar. Estou falando isso porque dentre os absurdos que a gente vê, e aí eu quero voltar a falar, essa briga que mais uma vez veio à tona do Sérgio Moro com o Bolsonaro, eu não minto. Eu só tenho medo de que o que o Sérgio Moro não esteja fazendo seja por ordem explícita do Bolsonaro. Caso não seja, o Sérgio Moro para mim é um outro enorme covarde. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo sabe que Ministério... Você não lembra da piada que eu já contei em outro? Estava um brasileiro e um paraguaio. Aí o brasileiro falou, pô, paraguaio, por que vocês têm Ministério da Marinha se vocês não chegam no mar de jeito nenhum? Ele falou, pela mesma razão que vocês têm Ministério da Justiça. Não funciona aqui no Brasil, gente. Infelizmente não. Por que eu estou falando isso? Estou cobrando aqui do Sérgio Moro. Sérgio Moro, se o Bolsonaro falou para você não fazer, pede demissão, caralho. Você tem que fazer. Porque senão, para mim, você não passa de um grande filho da puta também. Pô, um promotorzinho de justiça do Rio de Janeiro, tá lá, a entrevista foi dada na Rede Globo, a nível nacional. Ele falou que já orientou os hospitais e diretores de hospitais e médicos que caso cheguem 2 pacientes em situações até semelhantes ou talvez até um muito pior que o outro, e aquele pior necessita muito mais, por exemplo, do ventilador, além dos remédios, para poder salvar a sua vida, e esse filho da puta desse promotorzinho de justiça, que eu não sei o nome, mas para mim um filho da puta desse tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Falou o seguinte, que a orientação dele é para salvar primeiro, fossem quais fossem as condições, primeiro o não bolsonarista. E depois, se tivesse oportunidade, então socorreriam o bolsonarista. Gente, um promotor de justiça, que no Brasil não tem pena de morte. Esse filho da puta tá criando a pena de morte. E ele, um merda de um promotor, é que vai determinar quem vai viver e quem vai morrer. Ó, Sérgio, mas como é que eles vão saber quem é bolsonarista e quem não é bolsonarista? Gente, a polícia, o Serviço Secreto do Rio de Janeiro ligado ao Witzel,
filmou todas as manifestações, está tudo filmado. E para quem não sabe, lá no Rio eles compraram aqueles aparelhos que fazem a identificação facial produzido na China. Então, meu filho, é fácil. Eles já devem ter selecionado todos os que estavam nas manifestações e colocado lá no banco de dados lá. A hora que o cara chegar lá no hospital mal, é só o celular, filma o carão do caboclo, manda para lá, na hora eles fazem. E esse aí estava na manifestação. Tá fudido, tá morto. Tá decretada a pena de morte no Brasil. Agora eu fico puto. Sérgio Moro, o que você vai fazer? O cara foi na Rede Globo, tá gravado lá, muita gente tem. O canal lá do Pais e Filhos mostrou a cara do filho da puta lá. O que você vai fazer, Sérgio Moro? Nada? Ah, Sérgio, mas aí vai ter que ter um processo legal. Até lá ele mata uns 200, 300. E aí? Depois disso, o que pode acontecer? Não sei. Eu acredito até que não aconteça porra nenhuma. Que o cara, se brincar, ainda vão fazer uma estátua para ele lá. Eu não minto para vocês, eu já falei aqui, eu não acredito em ninguém do Rio de Janeiro. Esse ministrozinho da saúde que assumiu agora, ele vai ter que fazer das tripas coração para mostrar para mim que é gente. E eu não brinco, eu já fiz um trato com Deus. Ele só vai me levar o dia que eu achar um carioca honesto. Ó, Sérgio, você está falando que todo carioca é ladrão? Não. Honestidade não é só roubar. Honestidade é, por exemplo, um político que faz um discurso de campanha que vai fazer isso, isso e aquilo, e quando assume não faz. Isso é desonestidade. Desonestidade é um cara que arruma uma boquinha com um político e é nomeado para um emprego público e não vai trabalhar. Isso é desonestidade. É só o que tem lá no Rio, gente. Lá quando não é os traficantes, são as milícias e tal, lá todo mundo lá é normal. No Rio de Janeiro é normal. Ah, Sérgio, o presidente, ele era muito melhor se não tivesse ido para o Rio, se tivesse ficado só em São Paulo. Como ele foi para o Rio, eu guardo meus pensamentos. Mas eu quero deixar bem claro, vocês querem ver outra brincadeira e tal? A Câmara Legislativa, os vereadores do Rio de Janeiro, acabaram de dar um aumento substancial para um grande grupo de funcionários. Uai, Sérgio, mas não é possível, nessa crise que nós estamos, todo mundo na merda, todo mundo perdendo emprego, tal, vai dar aumento, não está arrecadando imposto, não aumentou a arrecadação, como é que vai dar aumento? É, mas deram. Aí usaram o artifício da urgência e emergência. Não, é porque o projeto estava há muitos anos na fila, estava parado, não andava, aí ele foi colocado como urgência e tal. Pô, e daí, caralho? O problema não é a urgência, nem a emergência, nem a potência. O problema é dar aumento nessa crise, filho da puta, que nós estamos vivendo. O Rio de Janeiro não vai nunca pagar o que deve para o governo federal. Nunca vai conseguir pagar. São bilhões. E vai pegar mais dinheiro, pode ter certeza disso. Bolsonaro vai mandar mais dinheiro para o Rio de Janeiro. Isso aí eu garanto para vocês. Podem ter certeza. Gente, não é por nada. Vê o tanto. Quando eu vejo o Caboquinho falar para mim, o mosquito me mordeu, puta, que dá uma vontade de matar que você nem imagina. Porque eu sei que não vale nada, não presta. E não vem falar para mim que eu estou falando por falar, não. Aqui, na época, tinha a Fosfértil, que era da Petrobras, que era da Petrofértil, e veio mais 50% do pessoal que veio para trabalhar aqui quando inaugurou, era tudo do Rio de Janeiro. Não sobrou um, gente. Não sobrou, não é vivo, nem aqui em Uberaba. Não sobrou um de honesto. Tudo. Teve um que, inclusive, virou depois secretário municipal aqui. Nossa Senhora.
Desde a época lá, eu fui junto com um amigo meu levar vaca Nelore dentro do caminhão, que ele na época não era dessa área, mas ele que fazia a seleção das empresas que faziam o transporte. E aí, como ele beneficiou esse grupo, eu fui junto levar um caminhão de vaca lá para ele. Gente, não adianta, não adianta. Rio de Janeiro, o que vier do Rio, eu passo. Para mim, pode passar para frente. Eu não quero nem o cheiro. E nós estamos vendo agora que eu estou falando. Um promotorzinho de merda virar o homem que decide quem vive e quem morre. Porra, ele está se igualando a Deus, caralho. E o Sérgio Moro, você vai deixar isso acontecer? Você não vai abrir a boca? Ah, Sérgio Moro, eu já estou começando a achar que o Bolsonaro tem que meter o pé na sua bunda mesmo. Ou então você explica por que você não faz nada, porra.